Imagine que você é um rei, 603 anos antes de Cristo, e que viu Jesus cara a cara. O que você faria? Muitas pessoas nem sabem que Jesus estava no Antigo Testamento. Esse evento ocorre no livro de Daniel, especificamente na Babilônia, uma região governada por Nabucodonosor, um tirano orgulhoso e cruel que se deleitava em torturar suas vítimas. Ele governava o mundo antigo como um ditador absoluto. Após subjugar aquela região, ele voltou sua atenção para o Egito, seu principal adversário na época, pois Judá estava em seu caminho e seria necessário eliminá-lo se quisesse cumprir sua ambição de governar um grande império. Nabucodonosor emitiu uma ordem para selecionar vários jovens judeus capacitados que o serviriam como homens de conhecimento e sabedoria. Entre os cativos estavam Beltesazar, Sadraque e Mesaque, conhecidos por esses nomes em caldeu. O rei Nabucodonosor ordenou a criação de uma estátua colossal feita de ouro. A estátua de ouro encomendada deveria ser magnífica, com uma altura de 27 metros. É possível que o rei tenha planejado isso com o objetivo de consolidar seu poder, reunindo todos os seus oficiais em uma grande cerimônia. Esses governantes compareceriam à dedicação da estátua erguida por Nabucodonosor e se prostrariam em adoração a ela. Todos aqueles que desobedecessem a esse mandato correriam o risco de serem lançados em uma fornalha ardente e queimados até ficarem crocantes. Todos obedeceram às ordens de Nabucodonosor, pois ele estava determinado a estabelecer-se não apenas como o líder político indiscutível da Babilônia, mas também como a autoridade religiosa suprema na cidade. No entanto, Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a se prostrar, apesar da pressão social e do confronto inevitável que enfrentariam ao desafiar as ordens do rei. Alguns caldeus os viram e correram para informar a Nabucodonosor, cheios de ciúmes e acusações contra os 3 judeus que desafiaram seu poder. Apesar de estarem cativos, sua fé os proibia de adorar qualquer deus que não fosse o verdadeiro Deus de Israel. Os funcionários do tribunal menor viram uma oportunidade de eliminá-los e não a deixaram passar. Quando Nabucodonosor soube da situação, ficou imediatamente furioso. É surpreendente que ele tenha dado a eles a oportunidade de responder às acusações feitas contra eles, o que pode indicar seu respeito por eles. Mas não se enganem, o rei só aceitaria uma resposta: uma rendição total. Eles tinham 2 opções: adorar o enorme ídolo de ouro ou morrer na fornalha. Apesar dos elogios anteriores ao deus hebreu, Nabucodonosor acrescentou: quem é o Deus que pode te livrar da minha força? A pergunta do rei seria finalmente respondida. Então, em sua fúria, Nabucodonosor deu a ordem para trazê-los, e esses homens foram levados diante do rei. Esses corajosos homens judeus desafiaram diretamente a ordem do rei e colocaram-se sob as ordens de Deus. Sua resposta foi bastante impressionante. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor: não precisamos te responder sobre este assunto. Se o nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha ardente, ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas mesmo que ele não o faça, saiba, ó rei, que não adoraremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que criaste. Em outras palavras, eles disseram que preferiam temer a Deus do que a fornalha do rei em qualquer dia, mesmo que ele decidisse deixá-los queimar. Eles continuariam a servir ao Deus vivo em vez de adorar o ídolo morto do rei. É inestimável que tenham escolhido a morte em vez da infidelidade a Deus, e não havia dúvida de que eles haviam se preparado para essa possibilidade há muito tempo. O nível de raiva de Nabucodonosor quando sua autoridade foi desafiada é difícil de imaginar, mas aparentemente seu rosto mostrava fúria. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal para igualar sua fúria. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados nas chamas, o calor era tão intenso que os homens que os levaram foram mortos, provavelmente porque estavam vestindo roupas inflamáveis. Os fiéis hebreus não tinham esperança além da própria intervenção divina. Então, Nabucodonosor ficou cheio de furor, e sua expressão facial mudou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele deu a ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal, e enviou homens fortes de seu exército para amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego e lançá-los na fornalha ardente. Esses 3 homens foram amarrados com suas calças, casacos, turbantes e outras roupas, e foram jogados no meio da fornalha ardente, porque a ordem do rei era urgente e a fornalha estava extremamente quente.
A chama do fogo matou os homens que os levaram, mas eles caíram no meio da fornalha ardente ainda amarrados. Então o rei Nabucodonosor olhou e ficou admirado. Ele pulou e disse a seus conselheiros: Não lançamos 3 homens que estavam amarrados no meio do fogo? Eles responderam ao rei: Certamente, ó rei. Ele exclamou: Olhem, eu vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo sem sofrer nenhum dano, e o quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Quando Nabucodonosor viu os homens caminhando no fogo, ele não apenas achou incrível que estivessem ilesos, mas também considerou incrível que fossem 4 em vez de 3. O quarto parecia ser um filho de Deus, o que implicava que era o próprio Cristo pré-encarnado. Nabucodonosor nos diz que o quarto indivíduo era o Filho de Deus, que estava presente durante a parte mais difícil de seu calvário. Jesus estava lá com eles fisicamente, no meio de sua prova na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego podem ou não ter sido conscientes de que o Filho de Deus estava com eles. Embora haja momentos em que não percebemos a presença de Jesus em nossas aflições, nunca devemos duvidar de que ele está presente. Lemos que havia 4 homens soltos caminhando no meio do fogo. Nabucodonosor também observou que os 4 homens estavam livres enquanto estavam no fogo. Apenas as cordas que os mantinham juntos foram queimadas pelo fogo. Deus é poderoso para surpreender aqueles cujos corações são mais endurecidos, não apenas contra ele, mas também contra seu povo. Aquele que criou a alma pode fazer sua espada se aproximar dela. Mesmo no caso do maior tirano, a fornalha era grande o suficiente para que eles tivessem espaço para caminhar, saindo ilesos. Eles podiam caminhar com facilidade, como em um paraíso ou jardim de prazer. Nabucodonosor estava errado em sua impressão de que era a pessoa mais poderosa do mundo. Aqui, ele conheceu alguém que estava longe de ser mais poderoso do que ele. Qual seria o efeito disso nele? Ainda assim, ele tinha em si mesmo a audácia de exigir que os outros o adorassem como se ele fosse um deus. Então, Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha ardente e disse: Sadraque, Mesaque e servos do Deus Altíssimo, saiam de lá e venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram de dentro do fogo. Os oficiais, governadores e conselheiros do rei se reuniram ao redor deles e viram que o fogo não tinha efeito algum sobre seus corpos. Seus cabelos não estavam queimados, suas roupas não estavam danificadas e nem mesmo cheiravam a fumaça. Quando o rei percebeu que os homens que ele havia condenado tinham sido divinamente resgatados, ele os convocou e viu que nem um único fio de cabelo em suas cabeças tinha sido queimado. É incrível que alguém tenha sobrevivido, mesmo por um segundo, dentro da fornalha, quando tantos outros pereceram do lado de fora da entrada. Deus pode nos livrar de uma prova, ou pode nos sustentar e fortalecer milagrosamente durante um julgamento. Ficamos maravilhados com a fé no único Deus verdadeiro. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se sim, lembre-se de deixar seu like e se inscrever para ver mais conteúdo semelhante neste canal. Nos vemos em breve em outro vídeo.